No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías vê o Senhor assentado em um alto e sublime trono. No ano em que o rei Uzias morre, Isaías vê o rei que não morre. Tronos se abalam, ele permanece em seu alto e sublime trono. Reis morrem, ele permanece sendo o rei dos reis. Lideranças trocam, ele permanece sendo cabeça da igreja. Uzias morreu, mas ele permanece em seu trono reinando absoluto. É tempo do ensinamento, da cultura de Uzias morrer. É tempo da cultura de Uzias morrer. Que cultura é essa? Do culto deturpado e arrogante, de ministros leprosos sem sensibilidade ao Espírito, que não reconhecem a santidade de Deus. Uzias não reconhecia que aquele incensário que ele queria manusear apontava para algo superior a ele. Porque o incensário, ele deveria ser usado 2 vezes ao dia. De manhã, às 9 horas, e à tarde, às 15 da tarde. Esse incensário representava a própria mediação de Jesus Cristo por nós. Pois às 15 da tarde, ali na cruz, Jesus bradou: Tetelestai, está consumado. Jesus foi um incenso perfeito diante de Deus. Jesus foi o aroma que adentrou o Santo dos Santos, fazendo com que o véu se rasgasse de alto a baixo. Uzias não reconhecia isso, não entendia que o incensário estava falando de algo superior a ele. Jesus é superior. O culto não é sobre nós, não é sobre os ministros. O culto é sobre Jesus e é para Jesus e vem dele. Essa cultura de Uzias vai morrer, vai acabar. Essa lepra vai ser tirada do nosso meio. E então, vamos aprender com a adoração, com o culto santo que Isaías vê. Ele vê o Senhor assentado em um alto e sublime trono, e os serafins estão diante dele. Serafins são anjos que ardem em fogo, que têm 6 asas. Os anjos, esses serafins, clamavam: Santo, Santo, Santo. Eles proclamavam uns para os outros. É uma adoração proclamadora. Talvez você esteja acostumado, talvez nessa geração estamos acostumados com um culto em que estamos ali apenas diante da nuca do nosso irmão, conhecemos só a nuca do nosso irmão. Nós precisamos voltar a essa cultura da proclamação, adorar em comunidade. Os anjos proclamavam uns para os outros: Santo, Santo, Santo. Os serafins cantavam: Santo, Santo, Santo. Eles declaravam santo enquanto cobriam o seu rosto, porque só ele é digno de ser visto e porque eles sequer podiam contemplar aquela glória, tamanha que era. Com 2 asas eles também cobriam os pés, e aí eu me lembro do que está escrito em Eclesiastes: guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor. Talvez durante o culto, talvez você seja aquela carta coringa. Tem alguma igreja aí que é assim? Amado, guarda os teus pés quando entrares na casa do Senhor. O culto não é sobre o que nós podemos fazer, é sobre adorá-lo pelo que Ele fez. Guarda o teu pé. Você é muito útil, você é servo, mas guarda os teus pés. Nós não devemos ser mais vistos e lembrados, nós somos placas apontando para Ele. Os anjos, os serafins, cobrem o seu rosto, cobrem os pés e com 2 asas voam, declarando: Santo, Santo, Santo. E aqui nós vemos um contraste muito claro entre Isaías e Uzias. Porque Isaías tem a visão no templo, ele vê toda a fumaça enchendo o templo, as abas das vestes do Senhor enchendo o templo. Isaías tem essa visão.
E ele não fica arrogante como Uzias. Tem o mesmo coração de Isaías, amado. Isaías então se rende e confessa: ai de mim que vou perecendo, porque os meus olhos viram o rei. Ai de mim, eu habito no meio de um povo de lábios impuros e os meus lábios são impuros. Veja, Uzias não reconhece a sua impureza e fica leproso. Já Isaías reconhece a sua impureza e diz: meus lábios são impuros, meu povo é impuro, ai de mim. Vamos reconhecer? Vamos reconhecer a mornidão dos nossos cultos? Vamos reconhecer a mornidão da nossa vida devocional? Vamos reconhecer a arrogância nos nossos ministérios? Vamos reconhecer as nossas falhas e fraquezas? Vamos reconhecer? O Senhor não vai te rejeitar, Ele vai te tocar. E então um anjo vem e pega uma brasa tirada do altar e toca nos lábios de Isaías e diz: veja, isto purificou o seu pecado. Ele pega as brasas vivas tiradas do altar. Se tinha brasa viva no altar, é porque naquele altar já houve holocausto. Por causa do sacrifício de Jesus, o cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, Isaías foi purificado. E você pode ser purificado também. Reconheça e seja purificado. Seja tocado. E agora, tocado, purificado, Isaías então ouve uma voz que clama. O céu tem uma pergunta para você, celebração. O céu tem uma pergunta para você, promessista. O céu tem uma pergunta para você, irmão. O céu pergunta: a quem enviarei? A quem enviarei? Isaías agora está purificado. Ele levanta as mãos e ele diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. O Senhor te toca hoje para te enviar, para viver um culto santo, para proclamar um Deus que é santo e viver de forma santa na sua vida cotidiana. O Senhor está levantando pessoas hoje. Esse é um despertar de um novo tempo, de uma nova cultura. Nós declaramos morta a cultura de Uzias e declaramos que se levante, que se estabeleça e que se firme essa cultura de adoração santa e reverente, onde apenas Ele é o centro, só Ele está em um trono, nem um bezerro de ouro, nem um rei, somente o Rei dos Reis. Isaías passou. Isaías cumpriu a sua missão em seu tempo. E os anos passaram. E o sincretismo religioso ali do Reino do Norte permaneceu. Samaria se firmou com miscigenação, com adoração de vários deuses. Esse era o contexto. Esse é o nosso contexto, não é mesmo? Todo esse sincretismo religioso que vivemos, tantas igrejas, tantas religiões. Irmã, então como adorar? Então como adorar? Nós vamos adorar da forma antiga, que é a forma certa. Nós vamos adorar como aquele homem nos ensinou. Uma mulher samaritana, vivendo todo esse sincretismo religioso, lhe pergunta: onde adorar? No monte ou no templo? Não somos bem-vindos em Jerusalém. Ela não poderia ir para Jerusalém, ela era uma mulher samaritana. No monte tem outros deuses, tem ídolos. Aonde adorar? O Pai, Jesus diz: mulher, a hora vem, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade significa tanto, porque os samaritanos pensavam que estavam adorando em espírito. Eles eram sinceramente religiosos, mas estavam sinceramente errados. Os judeus
pensavam adorar em verdade, até porque a salvação vem dos judeus, os judeus detinham o conhecimento, a palavra, o templo. Mas Jesus está dizendo, não é só em espírito, mas é em espírito e em verdade. Essa é a adoração que agrada a Deus. É com sinceridade, é com fé e é conforme Deus quer. É em verdade. E aí, Deus está buscando essa adoração? Não. Jesus falou que o Pai está buscando adoradores. O Pai está buscando você. Você pode dizer sim a esse chamado hoje? Sim, eu vou adorar em espírito e em verdade. Há tanto que poderíamos falar, mas o Espírito de Deus falará melhor em cada coração. E você vai ler esse e-book, ser edificado. E esse é só o começo de um estabelecimento de uma cultura de adoração genuína. Esse é só o começo. Você vai percorrer esse caminho e vai avançar, crescendo na graça e no conhecimento. Amém? Você pode fazer uma oração conosco? Senhor, eu ouço o seu chamado. Eu ouço a sua voz. E eu respondo ao céu. O céu que está dizendo, a quem enviarei? O céu que está perguntando, a quem enviarei? Eu digo, eis-me aqui. Para adorar em espírito e em verdade. E para ser uma ferramenta dessa cultura de adoração genuína em meu tempo. Para a glória de Deus. Eu me comprometo, Senhor, a ensinar isso aos meus filhos. Eu me comprometo a viver isso em comunidade e a viver isso na minha vida diária. Amém?